como é bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez, ouvir a palavra do Senhor, louvar aquele que é digno de glória, orar ao Senhor com confiança, sabendo que Ele ouve as nossas orações, e é bom poder ver aqui também a nova geração, né, novos integrantes aí, aos poucos sendo integrados ao Ministério de Música da nossa igreja. Que privilégio, meus irmãos, fazer parte dessa igreja, que privilégio criar as nossas famílias na igreja. Eu costumo dizer que uma das nossas maiores missões como pais, como mães, é ensinar os nossos filhos a amar a Deus, mas não apenas isso, amar a igreja de Deus. O Senhor Jesus, Ele é uma cabeça que tem um corpo, né? Então que possamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja de Jesus. E a igreja que Ele nos deu é a Igreja Reformada Semente da Vida. Então você ama a sua igreja? Amém. Ensine os seus filhos a amarem a igreja. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 16, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito do quê? Da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua palavra, que nesta noite, mais uma vez, possamos crescer no conhecimento da Sagrada Escritura, mas muito mais do que apenas o conhecimento intelectual, cognitivo, que ela forme não apenas a nossa visão de mundo, mas especialmente o nosso coração, que os nossos corações sejam transformados pela verdade revelada do Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Edifique a Tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, se você observou, esse texto, ele nos fala sobre o Espírito Santo, certo? O Senhor Jesus, ele está orando e ele afirma que nos enviaria o Consolador, o Espírito. Mas observe que esse texto, ele descreve, ou ele define o Espírito como sendo o Espírito da verdade. Infelizmente, nós vivemos no evangelicalismo moderno, por partes, né, em alguns setores do evangelicalismo moderno, aquela visão de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já ouviu isso? É o que nós chamamos de anti-intelectualismo. É a ideia de que pensar as Escrituras, pensar a boa teologia, pensar nas doutrinas conforme reveladas na Sagrada Escritura, isso aí esfria o espírito. E aí, a partir desse pressuposto, nós observamos por parte de alguns setores do evangelicalismo, aquele incentivo a uma busca pelo Espírito Santo, mas muito fundamentada no subjetivismo, nas emoções. O importante é você sentir alguma coisa. E aí, se você vem no culto, a palavra foi pregada com fidelidade, uma exposição bíblica feita com seriedade, mas se você não se emocionou, se você não chorou na hora da pregação ou na hora do louvor, imediatamente você interpreta o quê? Deus não falou comigo. Mas nós vamos observar, e já começamos a ver isso na última aula, que o Espírito é o Espírito da verdade, que esse subjetivismo em nome do Espírito, na verdade é um pretexto, ou eu diria uma brecha, para que um probleminha vire um problemão. É o que nós começamos a ver na aula passada. Vocês sabem que nós estamos tratando aqui nas quintas-feiras sobre uma grande série. E qual é a nossa grande série? Seitas e heresias. E dentro dessa grande série nós tivemos pequenas séries menores falando sobre algumas heresias específicas, algumas doutrinas específicas. Vocês viram que algumas estão bem distantes de nós, né? O pessoal que acredita em outros planetas, esse negócio esquisito, né? E algumas coisas que você ouve uma vez assim e já soa estranho, você fala, opa, isso aí está errado, e você de cara já rejeita, já despreza.
Mas existem outras que estão mais próximas de nós do que a gente imagina. Uma delas, por exemplo, nós vimos aqui o liberalismo teológico que dominou o século XIX, entrou nos seminários teológicos que formam pastores. E aí é uma linha de produção. Esses pastores saíram de lá como liberais, igrejas foram destruídas, a gente viu um pouquinho sobre isso, aquela devastação que aconteceu na Europa. Falamos, por exemplo, da missão integral. Lembra? É uma coisa que não está tão longe da gente assim. E na aula passada nós começamos uma nova minissérie, falando sobre uma nova heresia. E qual é essa heresia? Neopentecostalismo. E aí, para explicar o surgimento do neopentecostalismo, nós, inevitavelmente, precisamos explicar o pentecostalismo. Ah, Danilo, então vocês estão querendo dizer que todos os pentecostais são hereges? Não, calma, se você faltou na aula passada, você precisa ir lá, acessar o YouTube, assistir a aula do pastor Ricardo, e uma coisa precisa ficar muito clara para nós, tá? Uma coisa é o pentecostalismo, outra coisa é o neopentecostalismo. Então você imagina que algo começou, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, algo começou ali um pouco menor, foi aumentando, até chegar num problemão que a gente vê hoje no neopentecostalismo. Isso pode ser interpretado através de ondas. Aí você fala, nossa, lembrei da praia agora, onda é comigo mesmo, né? Que negócio é esse de ondas? A gente vai ver isso. Alguns historiadores interpretam, né, ou descrevem a história do surgimento do neopentecostalismo lá atrás, né, a gente já começou a ver isso na aula passada, e aí eles descrevem por ondas, primeira onda, segunda onda e terceira onda. Tá? Então não tem 7 ondinhas não, são 3 ondas e a gente vai ver isso aqui. Bom, antes de avançarmos na nossa aula de hoje, eu sei que é piada de pastor essa aí, né? Desculpa aí, gente. Mas antes de avançarmos, é importante nós nos recordarmos, ainda que de maneira breve, o que nós começamos a ver na semana passada, sobre um evento histórico que trouxe o pentecostalismo ao Brasil e que, consequentemente, também explica o surgimento do neopentecostalismo. Mas qual que é o ponto? O ponto é, normalmente, heresias, falsas doutrinas, erros doutrinários, eles não acontecem num vácuo. Tá? Na maioria das vezes, são eventos que proporcionam outros eventos, que formam um pensamento, e dali a pouco você tem várias pessoas pensando daquela mesma forma, até se consolidar uma doutrina. Tá? É a mesma coisa com a heresia, com os erros doutrinários. Isso ficou muito claro com os adventistas, lembra? Que era um advento, depois o outro tipo de adventista, e foi surgindo várias nuances ali. Então, quando nós falamos sobre pentecostalismo, especialmente dentro da área maior da teologia sistemática, nós estamos mais focados em uma dessas grandes áreas, que o pessoal do IRCT vai ver agora a partir do semestre que vem, que é o que nós chamamos de pneumatologia. Se você está ouvindo esse nome pela primeira vez, parece um palavrão, né? Mas pneumo é a ideia de sopro, né? E logia é o estudo, então é o estudo, mas Danilo, o estudo do sopro é o Espírito, tá? Então pneumatologia é o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos ensina a respeito do Espírito Santo, certo? E nós temos uma forma doutrinária, ortodoxa, fiel, tradicional, né? Uma forma correta que nós entendemos a respeito do Espírito Santo conforme revelado na Sagrada Escritura. Mas, eventualmente, você imagina, nós estamos cerca aí de quase 2000 anos de história da igreja, será que alguém, em algum momento, já deu uma escorregada em relação ao Espírito Santo? E a gente vai descobrir que sim. Então, quando a gente olha para a própria história, nós observamos alguns momentos em que heresias elas começaram a ser disseminadas e heresias ligadas à pessoa do Espírito. Por exemplo, um caso bem emblemático, ainda nos primeiros séculos
da história da igreja é o chamado montanismo. O montanismo foi um movimento que surgiu na Frígia no ano de 150 depois de Cristo, liderado justamente por Montano, né? Por isso que leva esse nome, montanismo. E ele tinha especialmente duas colaboradoras, que era Priscila e Maximila, que também elas eram autoproclamadas profetisas. Então você tem o Montano com as suas profetisas, e ele ensinava o quê? Que a revelação bíblica, ela havia alcançado um estágio final, em termos de cânon, então a Bíblia, o cânon bíblico foi fechado, com a chegada do Paráclito. Quem que é o Paráclito? O Consolador, o Espírito Santo. Só que ele vai dizer o seguinte, esse Paráclito, o Espírito Santo, ele fala através de Montano. E aí ele se autodenomina porta-voz do Espírito Santo. E aí com isso, obviamente, surgiram revelações acima da própria Escritura, que é muito daquilo que a gente vê hoje em dia. Então, é uma forma completamente equivocada de interpretar a ação do Espírito Santo, que não fala mais através de pessoas específicas com o mesmo peso do cânon bíblico, né? Então, uma coisa é você dizer que é iluminado pelo Espírito Santo. Outra coisa é você dizer que está sendo inspirado pelo Espírito Santo. É claro que existe uma certa liberdade poética, esse negócio de liberdade poética é complicado, né? Mas, no jeito de falar, por exemplo, nossa, eu estou inspirado hoje, né? Nossa, hoje eu estou inspirado, estou trabalhando bastante, eu estou animado para estudar, né? Tranquilo. Mas outra coisa é eu dizer que eu estou inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque estar inspirado pelo Espírito Santo tem peso de revelação. Quem foi inspirado pelo Espírito Santo? Os autores bíblicos, certo? Então, eles foram inspirados pelo Espírito para registrar a revelação do próprio Deus na Sagrada Escritura. Agora, se eu digo para você que eu estou inspirado, gente, recebi aqui uma revelação do Espírito, eu fui inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que eu falar a partir de agora é ex cátedra, ou seja, tem peso de revelação. Aí, depois de Apocalipse, pode escrever aí, ó, Danilos, capítulo 1. Vai, escreve aí, eu vou ditando. Eu posso? De forma alguma. Por quê? Porque nós cremos que o cânon bíblico já foi fechado, Deus, ele já cumpriu o seu objetivo de revelar a nós a sua verdade através da Sagrada Escritura, mas, de repente, Montano foi alguém que diz que ele era o porta-voz do Espírito Santo. E na Idade Média a gente vê várias outras heresias também, grupos que de alguma forma macularam essa interpretação do que seria o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Você tem os cátaros, begardos, beguinas, né? Você tem o apocaliptismo de Joaquim de Fiore, isso no século XII. Ou seja, foram movimentos ao longo da história que de alguma forma maculava a interpretação ortodoxa da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo. E alguns entusiastas, inclusive na época da Reforma Protestante, os reformadores, eles eram muito veementes em acusar, por exemplo, os anabatistas, não tem nada a ver com batista, como é da nossa época, tá? Mas os anabatistas de serem entusiastas. E essa ideia de dar uma ênfase muito grande para o subjetivismo, para as experiências. Ou seja, em todos esses casos, nós vemos um padrão. É um padrão recorrente. Na maioria das vezes, quando nós falamos sobre erros doutrinários relacionados à pessoa, à obra do Espírito Santo, ou seja, pneumatologia, tem a ver com a experiência espiritual subjetiva competindo com a autoridade da Escritura, como algo que já foi dado para a igreja. Vocês estão comigo? Então imagina o seguinte, qual é a autoridade na vida cristã? É a nossa regra de fé e prática, é a Sagrada Escritura. Ah, Danilo, então você está querendo dizer que as minhas experiências não são importantes, que as minhas emoções não são importantes? Não, nada disso.
O ser humano ele é uma unidade somática, no sentido de que ele é emoção, ele é intelecto, ele é razão, ele é volição, vontade, ele tem um centro que é como um motor propulsor, que é o próprio coração. Mas o que transforma o coração do homem? Não são as suas emoções, nem o seu intelecto, mas é o próprio Espírito. E como que o Espírito transforma o coração do homem? Através da verdade. Não é o texto que nós lemos, João 16? É através da palavra de Deus. Então você imagina, abrindo um parênteses, nem podia, né? Mas abrindo um parênteses, eu estava ouvindo um podcast do pastor Mauro Meister, e ele estava falando do tempo dele de mestrado nos Estados Unidos. Ele falou de um professor dele de teologia bíblica, e ele comentou que naquele seminário tinha um professor de homilética. E ele ensinava a arte da homilética, é a arte da pregação, tá, gente? É aquela área na teologia em que nós estudamos as técnicas, a arte de pregar, tá? A pregação. E aí tinha um professor de homilética que ensinou os alunos, tal, tudo, né? Teoria, e pediu para eles, olha, agora vocês vão preparar um sermão. Muito parecido com o que o pastor Ricardo fez aqui, né? Com a turma do IRCT, tranquilinho, né? Ter que pregar ali diante da turma, não é fácil não. Mas ele fez isso, ele pediu para o pessoal, para os alunos prepararem um sermão. E aí os alunos prepararam o sermão, e aí chegou no dia de pregar, ele falou, tá, mas agora vai ser in loco, nós vamos pregar num determinado lugar. Nós vamos entrar no carro e eu vou levar vocês para pregar, vai ser assim uma pregação ao ar livre. O pessoal já ficou meio desconfiado, né? E aí eles foram. E aí, de repente, eles chegaram na frente de um cemitério. Chegaram na frente do cemitério e o pastor, professor, né, falou, podem descer. Eles, achando meio estranho, assim, aí foram seguindo o professor, ele chegou diante daqueles túmulos todos, assim, ó, e aí falou para eles, agora prega. Falou, mas não tem ninguém, eles estão mortos, só tem pessoas mortas aqui. E qual que é a lição? É exatamente isso que nós fazemos quando nós pregamos a Escritura. No sentido de que é o Espírito Santo quem produz vida. Os homens estavam mortos em seus pecados e delitos, e eles receberam vida pelo Espírito juntamente com Cristo, ou seja, é obra do Espírito, a obra do novo nascimento. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que nós não devemos medir a nossa fé cristã apenas pela razão, porque é um problema também grave, o racionalismo. Mas, em contrapartida, você querer determinar a sua vida cristã com base nos seus achismos, com base no seu subjetivismo, com base nas suas emoções, isso é extremamente perigoso. E, normalmente, a maioria das heresias relacionadas com a pneumatologia, ou com a pessoa e a obra do Espírito Santo, tem a ver com essa competição entre as nossas emoções, as nossas experiências, o nosso subjetivismo e a palavra revelada de Deus. Então é óbvio que nós não desprezamos as nossas emoções da mesma forma como nós não desprezamos a nossa razão. Mas todas essas coisas devem ser guiadas pela verdade, porque o Espírito é o Espírito da verdade. A nossa regra de fé e prática é a Sagrada Escritura. E aí, nós vimos na aula passada, eu achei que já estava aqui, olha lá. Ó, nós falamos montanismo e algumas heresias da Idade Média. E na aula passada, o pastor Ricardo começou a nos falar sobre um tipo de avivamento que aconteceu no século XIX, que de certa forma foi o estopim, foi o início daquilo que viria a ser o pentecostalismo no Brasil e, consequentemente, o neopentecostalismo. Então, nós vimos na última aula que o movimento que deu origem ao pentecostalismo, ele surgiu nos Estados Unidos em meados do século XIX, especialmente no chamado Segundo Grande Despertamento. E esse movimento, ele representou uma grande mudança na espiritualidade protestante, isso nos Estados Unidos. Então você imagina, nós estamos aqui no século XIX, você tem séculos de história cristã, e aí de repente algo muda significativamente. Qual foi o estopim para isso? O Segundo Grande Despertamento. Especialmente por influência desse barbudinho aí, ó, parece o Abraham Lincoln, né? Mas é o Charles Finney, né, que ele começou
a explicar o seguinte, que a conversão, se tirar o bigode, né? Não, melhor não, né? Deixa o bigode. Né? Mas ele começou a explicar o seguinte, a conversão, ela não deve ser entendida apenas como uma obra soberana da graça divina. Mas a conversão depende de métodos adequados para, de alguma forma, mudar a decisão humana. Gente, pesado isso aqui, hein? A conversão de um homem não depende única e exclusivamente da ação soberana da graça de Deus, mas depende da nossa capacidade de inclinar a vontade do homem para tomar uma decisão. E aí esse segundo despertamento, que foi considerado por muitos como um avivamento, deixou de ser visto como algo extraordinário, causado pelo próprio Deus, e se transformou, ou foi produzido, em algo ligado a métodos artificiais, técnicas evangelísticas. E aí daí veio, por exemplo, aquela ideia mais emocional de fazer aquele apelo emotivo depois do sermão, sabe? A gente vê muito isso em igrejas pentecostais, algumas, né? E na maioria neopentecostais, talvez alguns tenham passado por isso, né? E não é de se desprezar o fato de que Deus age como Ele quer, né? E às vezes numa ocasião dessa foi quando Deus te chamou, eu não estou duvidando da sua conversão. Mas a grande questão é, uma coisa é você dizer que você pode fazer um apelo, e no caso a própria palavra, a pregação já é um apelo, e as pessoas serem provocadas a tomar uma decisão. Por exemplo, olha gente, o Espírito Santo falou com vocês, depois do culto, procure o presbitério, procure... Tem algum problema nisso? Problema nenhum. Mas o Charles Finney, ele trouxe à tona essa ideia de que o pregador, ele tem o poder de, por meio da sua persuasão, convencer as pessoas a aceitarem Jesus. E aí daí que vem aquilo que nós chamamos de conversionismo. Quanto mais emocional for a pregação, né, quanto mais as pessoas se emocionarem, mais elas serão tendenciosas a tomar uma decisão por Jesus. Então imagina, se você parte do pressuposto de que a conversão é obra do Espírito, é Ele que faz o morto ganhar a vida, você pode chamar as pessoas ao arrependimento, mas sempre crendo o quê? Não depende do pregador. Mas é completamente diferente quando você entende que a conversão depende do seu poder de manipulação, seu poder emocional. E aí, meus irmãos, aí a gente coloca aquele fundinho musical, a gente coloca aquela meia luz, e aí você coloca, isso aí, gente, eu já fiquei sabendo disso. Aqui a gente não tem aquele negócio de ministro de louvor, né? A gente vai aprender sobre o culto, né? Agora nas EBDs, se Deus quiser assim permitir, a gente vai começar a estudar sobre o culto, louvor, adoração. Mas sabe esses cultos em que você tem aquele dirigente do louvor que pega, agora fica em pé, agora senta, agora levanta, agora canta o lado direito, agora canta o esquerdo, aí vamos lá, agora bate pão, e agora pula, e agora tá... Aí, eu já vi, isso é caso real, né? Eu já vi, né, o ministro de louvor colocar no esboço, o esboço que ele leva para o louvor, colocar assim, agora é a hora do pessoal ficar alegre. Aí ele tem que falar alguma coisa para as pessoas ficarem alegres. E aí tem a colinha dele, ó, agora o pessoal tem que chorar. Agora o pessoal tem que se emocionar. Isso acontece, infelizmente. Mas qual é o ponto? Isso vem de um lugar, irmãos. Alguém começou a pensar nisso, alguém começou a acreditar nisso e a divulgar isso. Então, de onde veio tudo isso? Segundo o grande despertamento. Por que segundo? Porque já houve um avivamento anterior, com Jonathan Edwards, considerado o primeiro grande despertamento, e o segundo grande despertamento é causado por esse camarada aí, Charles Finney. E esse ambiente, como nós vimos na aula passada, favoreceu o crescimento do chamado movimento de santidade, ou holiness, que, de alguma forma, retomou e desenvolveu a doutrina metodista da segunda bênção. Então, imagina, você tem um contexto onde a ênfase maior é o subjetivismo, a ênfase maior é a busca pelo Espírito,
pela sua capacidade, isso depende da persuasão humana, é um avivamento, e eu estou colocando aqui entre aspas, produzido artificialmente, porque nós já aprendemos, o pastor Ricardo explicou isso detalhadamente na última aula, que o avivamento é obra do homem, amém? O avivamento é obra de Deus, é algo soberano, é Deus quem age, irmãos. Agora, se eu entendo que o avivamento pode ser produzido por mim, e aí você tem esse contexto todo, né? Aí você pensa, quanto mais eu buscar, mais eu vou alcançar. E aí você é capaz de alcançar uma segunda bênção. E essa segunda bênção, ela é entendida como uma experiência posterior à conversão, que é destinada a conduzir o crente a uma vida de inteira santificação. Não são todos, tá? Mas alguns diziam que, inclusive, você poderia não pecar mais. Alguns diziam, inclusive, que você não é justificado tão somente pelo sangue de Jesus, mas você é justificado quando você alcança esse patamar de não pecar mais. E aí você tem essa busca constante do Espírito, até que você consegue alcançar essa segunda bênção. E essa segunda bênção, normalmente, ela é interpretada ou vem acompanhada pelo falar em línguas. Tá? Então, é daí que começa essa forma de pensar. Então, de Charles Finney, nós chegamos na Rua Azusa, que nós vimos na aula passada. Então, embora já houvessem alguns pensadores que interpretavam que o falar em línguas constituía uma evidência inicial dessa chamada segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo, mas foi o William Seymour que deu projeção mundial a essa compreensão. Então você imagina, essa forma de pensar, ela ganhou uma projeção mundial num lugar que são as reuniões da Rua Azusa, chamada reunião da Rua Azusa. Por exemplo, o historiador Alderi de Matos, ele vai dizer que o evento da Rua Azusa tornou-se o ponto de convergência de pessoas vindas de diferentes estados e países, e posteriormente levaria essa nova mensagem para diversos lugares do mundo. Inclusive, o evento da Rua Azusa, ele também era um evento interracial, numa época em que isso era completamente incomum nos Estados Unidos. Então, imagina você ter num lugar reuniões de avivamento, partindo do pressuposto ou dessa teologia de Charles Finney, de algo mais ligado ao subjetivismo, e aí você tem pensadores dizendo que você deve alcançar uma segunda bênção que vem acompanhada com um dom de línguas, e tudo depende de você, e esse negócio foi crescendo, 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 ganhou projeção nacional e, a consequência, a projeção internacional. Então é dali da Rua Azusa que surge a chamada primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Vocês estão comigo? Muita informação? Não? Eu estou só revisando a aula passada, né? Então vamos correr. Mas o pastor, ele já deixou muito claro que dali surgiram pelo menos 2 grandes movimentos que chegaram ao Brasil. Em 1910, a Congregação Cristã do Brasil, por um italiano vindo de tradição presbiteriana, Francescon, que deu origem à congregação. Um ano depois, a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deram origem à Assembleia de Deus no Brasil. Então, são as 2 primeiras igrejas pentecostais que chegaram no Brasil como fruto da Rua Azusa. E a Rua Azusa foi um evento considerado por muitos como um despertamento, por outros como um avivamento, mas foi um evento étnico, no sentido de que ele era interracial, que uniu várias pessoas e espalhou para o mundo essa forma de pensar, desse subjetivismo ligado ao Espírito Santo. Agora, a partir, e normalmente ligado com a ideia da glossolalia, que é o falar em línguas como sendo uma evidência dessa segunda bênção. Eu não estou entrando muito nesses assuntos, porque a gente vai ter uma série de aulas depois falando exatamente sobre isso, tá? O batismo com o Espírito Santo e a segunda bênção, confissão positiva, batalha espiritual, determinismo,
tá? Mas a nossa aula aqui, o objetivo é mais histórico. Vocês estão comigo? Então vamos lá, me ajuda aí que eu tenho aquele problema de memória, vocês precisam me ajudar. É aula, tá, gente? Não é culto, não. Tá? Então a gente fica mais à vontade para falar. Normalmente, assim, na exposição bíblica domingo, ninguém vai levantar a mão, se bem que tem algumas igrejas, tem uns doidos que ficam em pé e ainda quer bater no pregador, né? Mas é aula, então vamos lá, me ajuda aí. Nós estamos falando sobre o quê mesmo? Não vale os universitários, né? Estamos falando sobre neopentecostalismo. Nós vimos que isso não surge num vácuo e também diz respeito, basicamente, né, porque envolve outras coisas também, mas basicamente isso diz respeito a uma doutrina. Qual doutrina? Misericórdia, me ajuda aí, gente. O Espírito Santo, a pneumatologia. Isso não acontece num vácuo histórico, tá? Isso tem um processo. E como que nós colocamos ali aquele ponto histórico de onde começou a surgir todas essas coisas? Não, a segunda onda ainda não. Segundo grande despertamento. Que negócio é esse? Lembra do barbudinho? Charles Finney. Tá? Qual que era a ideia? A ideia de que o avivamento é obra do Espírito, certo? Envolve o Espírito, mas depende do homem. Ele pode ser produzido pelo homem. Nós podemos produzir avivamento. Você já viu algumas igrejas onde a gente fala assim, ó, vamos fazer uma campanha do avivamento? Então, sete domingos do avivamento. O que é isso? Teologia de Charles Finney, irmãos. Né? E aí, a partir dessa forma de pensar, Charles Finney, segundo o grande despertamento, aconteceu um evento que foi muito significativo. O evento da Rua Azusa. Tá? E ali na Rua Azusa, algumas reuniões de culto mais emotivas, essa forma de pensar da glossolalia, o falar em línguas, como sendo uma evidência de uma segunda bênção. Essa segunda bênção é algo que vem acompanhada com a regeneração, com a conversão? Não, é algo a ser buscado depois da conversão. Inclusive o pastor Ricardo falou muito sobre isso na última aula, de alguns contextos que chegam a ser até assim, opressores nesse sentido. Né? Fala em línguas, está em pecado. Fala em línguas? Não. É um crente de segunda categoria. E aí alguns vão até dar aula de falar em línguas. Você já viu isso, irmãos? Isso acontece, né? Aí eles vão falar, ó, se você não está falando em línguas, você precisa falar glória várias vezes, né? Não vai que você começa a falar aí. É melhor, faz isso quando você chegar em casa, não fala isso agora não, né? Mas glória, 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 aí enrola a língua, aí você começa a falar em línguas. Mas essa ideia de que quem fala em línguas é um crente de primeira categoria, ligada a uma segunda bênção, isso é fruto Charles Finney, Rua Azusa, e é o que deu origem ao pentecostalismo no Brasil. Agora, esse pentecostalismo aqui ainda é o que nós chamamos de um pentecostalismo de primeira onda. Por que um pentecostalismo de primeira onda? Porque até então era um movimento muito mais homogêneo. O que você tem aqui? Ó? Você tem estrangeiros fundando igrejas no Brasil, e você tem pelo menos duas grandes denominações. É algo mais restrito, é algo mais homogêneo, é uma teologia muito mais conhecida, e outra coisa, muito mais ortodoxa. Tá? Depois nós vamos ver as ênfases de cada um desses movimentos, mas aqui a gente está falando de heresias? Ainda não. Podemos falar de erros doutrinários, mas não necessariamente heresias. Tá? Diferente do Charles Finney e de alguns que acompanharam aquele segundo grande despertamento, mas não é o caso do pentecostalismo de primeira onda. Alguns erros, como o pastor Ricardo já falou na aula passada, algumas brechinhas viram um oceano. Tá? Esse é o problema. Mas aqui a gente ainda está falando de heresia? Não, ainda não. Tá? Mas a partir daí surgiu a segunda onda, dos anos 50 a 60. Qual que era a ênfase maior na primeira onda? O falar em línguas. Tá? Essa ideia do falar em línguas, especialmente como sinal de uma segunda bênção. A segunda onda tem uma característica, que é a fragmentação e a cura
divina. Paul Freston, por exemplo, ele identifica a década de 1950 como sendo o início dessa segunda grande fase do pentecostalismo brasileiro. Tá? Então, a primeira fase, você tem ali Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, eles vieram diretamente da Rua Azusa, e aí, diferentemente da primeira onda, que era marcada pelo domínio quase que absoluto dessas duas denominações, a Congregação, a Assembleia de Deus, esse período, agora, ele é fragmentado. Então, você tem o surgimento de diversas outras denominações. Então, imagina que até então eram só essas duas denominações e, de repente, começaram a surgir várias outras denominações. O próprio Alderi de Matos, ele enfatiza que esse crescimento ocorre paralelamente ao intenso processo de urbanização vivido pelo Brasil. Então, essas mudanças também têm a ver com as mudanças significativas no nosso país. As grandes cidades, elas começam a se expandir rapidamente nessa época. As grandes cidades começam a receber milhões de pessoas vindas do meio rural. Então, imagina que é um êxodo rural nessa época, as pessoas estão saindo da zona rural, estão vindo morar nas grandes cidades, e aí você tem esse ambiente de profundas transformações sociais, que normalmente era marcado pelo quê? Pobreza, insegurança, dificuldade de acesso a serviço público, especialmente à saúde. Você tem novas igrejas que acabam encontrando nessa mudança significativa do país um espaço para a sua expansão. E aí você vai perceber que o aspecto mais importante desse pentecostalismo de segunda onda é essa crescente nacionalização. Por quê? Porque até então você tinha estrangeiros que começaram igrejas aqui no Brasil. Agora você tem brasileiros iniciando as suas próprias igrejas. Então você tem essa coisa da nacionalização, você tem essa fragmentação, você tem mudanças estruturais significativas no país, e aí, enquanto a primeira onda ela foi liderada predominante pelos missionários estrangeiros, a segunda onda, ela começa a produzir os seus próprios líderes brasileiros que fundam as suas próprias igrejas e, consequentemente, desenvolvem os seus próprios métodos evangelísticos. E isso adaptado à realidade brasileira. Então, você tem um país em mudança, e você tem uma nacionalização do pentecostalismo no Brasil, que encontra esses espaços usando a sua criatividade evangelística. Basicamente, é o que determinou essa mudança da primeira para a segunda onda, de acordo com os historiadores. E aí você tem algumas mais conhecidas, né, as principais, talvez, igrejas desse pentecostalismo de segunda onda. Você tem a Igreja Quadrangular, alguns conhecem, né, mais de perto, viveram isso, que é fruto desse pentecostalismo americano das primeiras décadas do século XX. O seu ministério, ele tornou-se famoso pelas suas grandes campanhas evangelísticas. Tá? A denominação, a Igreja Quadrangular, ela se expandiu muito por conta das suas campanhas evangelísticas e, normalmente, inovadora através dos meios de comunicação. Então, eles assumiram os meios de comunicação e começaram campanhas evangelísticas focando mais na questão da cura divina. E aí, no Brasil, ela surgiu lá nos Estados Unidos, tá? E aí tem aquela ideia das tendas. Eu não sei quem foi de lá, se vocês tinham essa coisa da história da Igreja Quadrangular, mas ela começou com tendas. Era uma mulher, tá? Inclusive, foi a líder da Igreja Quadrangular, e ela começou uma campanha missionária. Ela colocou uma tenda no carro, colocou ali uma Bíblia, uma caixinha de som, um negócio, e montava a tenda, e essa tenda, onde ela parava, montava a tenda, e ela ia pregando, as pessoas iam chegando, então tinha esse método. Né? E o Alderi, ele observa que essa igreja funcionou como um grande impulso para a segunda onda pentecostal, especialmente por conta dessa questão evangelística e esse método de você assumir os meios de comunicação como uma ferramenta para a evangelização. Tá? Eles se apropriaram muito disso e por isso cresceram bastante no Brasil. Depois,
O Brasil para Cristo, não sei quem já ouviu falar, é uma denominação também muito grande no Brasil. Ela começou em 1955 por Manuel de Melo, e ele era um ex-pastor do movimento quadrangular. Então ele era um pastor da igreja quadrangular, que rompeu com a quadrangular e iniciou sua própria denominação no Brasil, inteiramente brasileira. É por isso que a Brasil para Cristo ela é conhecida como a primeira igreja brasileira pentecostal, porque até então a quadrangular ainda é fruto do que começou lá nos Estados Unidos. E, basicamente, a história da Brasil para Cristo se revela como um movimento cada vez mais independente das missões estrangeiras. Você percebe que até essa data, as denominações elas tinham um vínculo muito forte com a sua denominação fora do país. Essa dependência, vamos dizer assim, estrangeira. Só que a Brasil para Cristo, ela é a primeira que começa a ser mais engajada ou independente aqui no próprio país. Inclusive, ela se vinculou ao Conselho Mundial de Igrejas e foi bastante incomum isso entre os pentecostais na época. Então, a partir daqui, surgiu a Deus é Amor. A Deus é Amor, eu creio que muitos também já ouviram falar sobre a Igreja Deus é Amor. Foi organizada em 1962 por Davi Miranda. É uma igreja que se destacou especialmente pela rígida disciplina moral e pelo forte legalismo. Sabe essa coisa do pentecostal e os usos e costumes, né? Quem revolucionou isso, não que não existisse isso nas outras denominações, mas o que revolucionou esse estereótipo pentecostal é justamente a igreja Deus é Amor. Essa coisa de não poder cortar o cabelo, usar só a saia, não poder as mulheres depilar a axila, e daí por diante que não convém, né? Mas, embora ela compartilhasse também da ênfase da cura divina, que era uma característica da segunda onda, ela se destacou justamente por conta dessas severas restrições, especialmente ligadas a vestuário, a maquiagem, essas questões mais de estética. Só que tem uma coisa interessante, né? Porque mesmo rejeitando, por exemplo, o uso da televisão, porque para Deus é Amor isso é muito forte, a televisão ela assumiu o estereótipo do próprio diabo, né? A gente ouve histórias de muitos que tinham a televisão dentro do guarda-roupa, né? Mas, para a denominação, a televisão ela era o estereótipo do diabo. Você não podia ter televisão em casa de jeito nenhum. Mas, ainda assim, eles se apropriaram da rádio, né? Então, eles se abstiveram completamente da televisão, mas eles se apropriaram da rádio, e aí eles usaram a rádio para propagar significativamente ali a sua denominação. Então essas são as principais igrejas pentecostais de segunda onda. Agora a marca teológica dessa segunda onda. Não coloquei ali, vocês vão ter que prestar atenção em mim. Vocês estão comigo, gente? Muito sono aí ou não? Crente não mente, hein? Dá aquela espreguiçada. Se na primeira geração pentecostal a ênfase maior era o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, agora na segunda onda, o seu centro de interesse, ele começa a mudar. E a ideia agora é a cura divina. Alguns historiadores afirmam que essa mudança, como eu disse, vem acompanhada da realidade brasileira. Um país de graves dificuldades, especialmente na área da saúde pública. A promessa de cura física imediata, ela se transformou num poderoso atrativo popular, né? É daí que vem aquelas coisas antigas, né? Venham aqui aqueles que, na campanha dos 7 dias do Jordão, né, 7 mergulhos do Jordão para você ser curado da sua doença. Então você tem essa ênfase maior na ideia da cura divina. E a pregação, ela passa a se concentrar menos na questão da experiência pentecostal, propriamente dita, e mais nessa intervenção sobrenatural de Deus sobre os problemas concretos da vida. Tá? Então, olha, pastor, ora por mim para que eu seja curado. Não que Deus não possa curar através da pregação, da oração do pastor. Obviamente, assim como Deus pode curar através da oração de qualquer crente.
qualquer membro da igreja. Mas não, a oração do pastor é uma oração forte. E se for ungido com óleo, então, é mais poderoso. E se for um óleo vindo direto de Israel, meu amigo, aí não tem hospital que pare em pé, né? Vai todo mundo ser curado. Então, essa ideia, né, ela foi muito característica dessa segunda onda. Vamos andar um pouquinho mais. Então, vocês estão comigo, certo? Até aqui nós estamos falando de hereges que não são nossos irmãos, certo? Não. Nós estamos falando de erros doutrinários, mas que não necessariamente se constituem heresias, no sentido de que os pentecostais não são nossos irmãos, eles são como uma seita, exceto se você quiser pesquisar no YouTube, nós já tivemos uma série aqui especialmente sobre a Congregação Cristã do Brasil, eu acho que vale a pena você assistir às aulas. Mas, até então, a gente está falando o quê? De erros doutrinários, discordâncias, nós discordamos de muitos deles, mas não necessariamente de heresias. Agora, nós chegamos na terceira onda. E aí o negócio começa a estreitar. Por quê? É a partir daqui que a maioria dos teólogos, os historiadores, eles vão apontar como o surgimento do neopentecostalismo no Brasil nos anos 70. Ou seja, é certo dizer que todo pentecostal e neopentecostal é a mesma coisa? Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, está claro isso? Né? Até aqui nós estamos falando de alguns desvios doutrinários, discordâncias doutrinárias, mas os pentecostais são nossos irmãos. Mas a partir de agora, aí o negócio começa a ficar mais complicado. Tá? Então existe um padrão nessas três ondas, que eu também acabei não colocando ali. Mas esses três momentos históricos do pentecostalismo, eles nos ajudam a compreender de forma mais clara a evolução desse movimento no Brasil. Então, vocês viram que não é uma coisa que chegou pronta, ela foi se desenvolvendo. Você tem todo aquele escopo doutrinário, teológico, do segundo despertamento, do Charles Finney. Você tem a Rua Azusa como um marco determinante para o surgimento do pentecostalismo, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E aí você tem o pentecostalismo chegando no Brasil. Primeira onda, certo? Primeira onda é mais focada ao quê? A busca do Espírito Santo, certo? Glossolalia. E aí você tem a segunda onda, que é a cura divina. E a terceira onda? Agora ela ganha uma projeção diferente. Agora já não é mais tanto a questão da busca pelo Espírito, o falar em línguas, já não é nem tanto a cura divina, e preste atenção, não significa que eles vão deixando para trás as outras coisas. Tá? Então quer dizer que o neopentecostal não se preocupa com a busca pelo Espírito ou com a cura divina? Não. Eu estou falando de, você vai agregando, você vai aumentando, tá? E aí você tem uma ênfase maior. E na terceira onda, a ênfase maior agora é exorcismo. Né? É daí que vem aquela reunião, aquelas reuniões de desencapetamento. Não é desencapetamento, eu estou brincando, né? Obviamente, mas é aquelas famosas reuniões de libertação. E aí você tem cada vídeo. Irmãos, a ideia, se der tempo, nós vamos passar alguns videozinhos ali no final. Mas, assim, é tão triste, e que, assim, eu peguei alguma coisa muito simples, simplesmente para enfatizar a questão mais teológica. Porque se você observar na internet o que acontece no neopentecostalismo, olha, é de dar enjoo, Teologia da prosperidade, algumas aberrações, unção do riso, unção da lagartixa, e várias outras coisas aí, são coisas absurdas, que parecem até coisa de circo, né? Mas você tem essas ênfases maiores, tá? Uma delas é a questão do exorcismo, né? Campanhas de libertação, e aí você tem aquelas pessoas se arrastando endemoniada, e aí tem muito essa coisa da entrevista, né? O pastor, a pessoa ficou endemoniada. É quase como se o pessoal estivesse torcendo para alguém ficar endemoniado, né? Por quê? Porque aí vai virar show, aí o negócio vai ficar bom, aí vai ficar legal, aí levanta o endemoniado, aí levantou, aí começa.
vem aqui na frente. Aí a pessoa vem toda torta com aquela voz, como é seu nome, demônio? Eu sou não sei o quê, e o que você quer? Aí começa entrevista com o demônio, na hora do culto, irmãos. Ó, os diáconos já sabem aqui, vocês sabem também, né? Alguém ficou endemoniado ali, misericórdia, bate na madeira, né? Ficou endemoniado, o que você faz? Vamos parar o culto e vamos dar atenção para o demônio, não é isso? Ô demônio, quem é você, de onde você vem? Gente, é isso que o diabo quer. É por isso que em alguns ambientes ele se sente mesmo muito à vontade, né? Mas aqui o que você faz? O diácono já sabe. Pega, leva lá numa salinha, começa a orar lá, né? E o culto para? Obviamente que não, irmãos. O culto continua. É óbvio. O objetivo do culto é a glória de Deus. Mas então você tem o exorcismo, você tem a teologia da prosperidade, você tem triunfalismo, confissão positiva. Confissão positiva, Deus é visto como uma espécie de servo. Você tem que colocar Deus na parede e você tem que determinar. A bênção não está chegando porque você não está determinando, irmãos. Né? Aí o pessoal glorifica de pé, é isso mesmo, tem que colocar Deus contra a parede. Então essa divisão, como eu disse, não significa que uma ênfase faça com que a outra desapareça quando surge a seguinte. Mas essas novas ondas, elas tanto preservam os elementos das anteriores, mas acabam deslocando o centro da mensagem, muitas vezes para um outro tema. Então, o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda onda, nós estamos falando daquilo que nós chamamos de pentecostalismo clássico. A partir da terceira onda, nós estamos falando de neopentecostalismo. E o surgimento do neopentecostalismo, ele não pode ser explicado também apenas por fatores doutrinários. Isso é interessante, né? Essas mudanças culturais, elas também contribuem para a mudança na ordem das coisas, tanto doutrinárias como litúrgicas, por exemplo, ou como a maneira em que muitas igrejas se organizam. E o que acontece? Agora nós já estamos num contexto urbano, marcado pelas grandes metrópoles, e tem uma outra coisa acontecendo agora, que é significativa no Brasil, que é o fortalecimento da televisão, das mídias, o crescimento da cultura de consumo, uma classe média agora crescendo. E aí, nesse ambiente, você tem uma religiosidade mais voltada para soluções imediatas para o problema cotidiano da vida. É por isso que em muitas igrejas neopentecostais não se fala, por exemplo, de membresia. Por quê? É quase que cultural os frequentadores dessas igrejas buscarem a igreja como quem busca um terreiro de macumba. Porque o que você faz? Não você, né? Mas o que a pessoa faz quando está querendo uma cura miraculosa ou um problema financeiro que você precisa acertar de qualquer jeito? O que a pessoa faz? Vai na cartomante, vai na benzedeira, vai no espiritismo, vai na umbanda, vai na quimbanda, vai... Por quê? Porque quer resolver o seu problema. Em muitos casos, nas igrejas pentecostais funcionam assim. Por quê? Não se fala de membresia, não se fala de servir uns aos outros, de mutualidade cristã. Não se fala, por exemplo, de disciplina eclesiástica, de um exortar o outro, de um servir o outro, de um crescer junto com o outro e juntos como igreja, como família de Deus, nós encorajarmos uns aos outros. Não, é um ambiente onde você vai para resolver o seu problema. A vitória é vitória, irmãos, vitória diante da enfermidade, vitória diante dos problemas financeiros, conflitos familiares, forças espirituais malignas. E isso acaba criando um novo perfil religioso, um perfil de consumidores, de pessoas que transitam nessas igrejas, mas sem comprometimento, sem responsabilidade. E, normalmente, a própria estrutura organizacional dessas igrejas neopentecostais, elas já são construídas para isso. É completamente diferente das igrejas tradicionais históricas. E qual é as principais igrejas, então, desse período? Uma delas, Igreja Universal do Reino de Deus, a maioria já conhece, talvez
em algum momento já viu algum vídeo, ou talvez alguns tenham frequentado por um tempo essa igreja, que é uma igreja famosíssima no Brasil, talvez a igreja neopentecostal mais famosa, fundada em 1977 por Edir Macedo. Ela se tornou a principal igreja neopentecostal no Brasil. Ficou pequeno, né, irmãos? E o Macedo, Edir Macedo, ele teve a sua origem no catolicismo romano, e depois de romper com o catolicismo, ele foi membro de uma igreja conhecida no Rio de Janeiro, a Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida, ele foi membro da Igreja de Nova Vida no Rio de Janeiro, e aí ele rompe com essa igreja, ele e o irmão dele na época, e inicia o seu próprio ministério. Qual que é o grande diferencial da Igreja Universal do Reino de Deus? Foi alterar profundamente o centro da mensagem pentecostal. Por quê? A preocupação principal deixa de ser essa ênfase na vida cristã, na espiritualidade cristã, ainda que muitas vezes erroneamente associada com uma busca até indevida, né, do Espírito Santo, mas ainda era algo mais central, mais ortodoxo, voltado para a vida cristã. Agora o foco é completamente distorcido, o foco muda, e o objetivo agora é a solução dos problemas humanos. Saúde, prosperidade financeira, restauração familiar, libertação espiritual, isso começa a dominar as pregações, isso começa a dominar a hermenêutica. A Bíblia é usada fora do contexto como pretexto, e aí as pregações são sempre sobre isso, é cura, é libertação, é vitória, é dinheiro, é prosperidade. E a igreja, ela também inovou de uma outra forma. Ela praticamente dominou os meios de comunicação. Aqui você vê igrejas comprando canais de TV. Você tem o Edir Macedo, por exemplo, ele morou um tempo nos Estados Unidos, retornou ao Brasil e adquiriu a rede Record de televisão. Olha a potência dessa denominação neopentecostal no Brasil, e isso faz com que a sua mensagem se espalhe pelo Brasil inteiro. Um outro aspecto, né, o Alderi de Matos, ele enfatiza também o investimento crescente na atuação política. Então, uma das marcas do neopentecostalismo, infelizmente, é a não separação entre igreja e Estado. Ainda que na teoria muitos possam dizer isso, mas não tem aquela diferença entre teologia pública e política partidária. Você tem pastores que também são eleitos como políticos. Você tem políticos entrando na igreja e a igreja ovacionando e batendo palma para político, e você tem parcerias políticas com igrejas, e aí o cenário neopentecostal, ele virou a bagunça como nós vemos hoje. A partir de 1990, por exemplo, a Universal ela passou a eleger os seus representantes em diferentes cargos públicos para representar a sua denominação. E aí você tem uma influência enorme religiosa na própria política. Entre vários episódios, por exemplo, episódio marcante do chute na Santa em 1995, lembra disso? Que ele, em rede nacional, chutou a Santa e quebrou, e foi aquele negócio. E aí teve outros episódios, por exemplo, a prisão de Edir Macedo em 1992, sob acusação de estelionato, curandeirismo, charlatanismo e outras coisas. O meu irmão, tem um irmão que é advogado, inclusive ele cobriu uma matéria nessa denominação uma vez, não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode conversar depois do culto, mas o negócio era complicado, muito complicado, né? E você vê tensões enormes, políticas, religiosas, a própria questão dos católicos, né, com essa coisa de quebrar a santa e tudo mais. Você tem a famosa Renascer, né, correndo um pouquinho aqui, ela inovou bastante, desde 1985, com Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes. A Renascer, ela revolucionou o neopentecostalismo. Por quê? Porque eles foram para a área da música. Inclusive, a gente cantou muitos louvores da Renascer, né? Quem é das antigas aí, né? Mas eles inovaram também com a ideia do apostolado.
começaram a enfatizar bastante essa ideia do apostolado. É um dos traços característicos do neopentecostalismo, que começou com a renascer os títulos de apóstolo e de bispa, né? Famosa Bispa Sônia, né? Quem nunca ouviu falar. Depois disso, Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa aqui, meus irmãos, eu não sei, a gente não aguenta nem ouvir o Valdemiro por muito tempo. Eu não sei, é porque está gravando, né? Mas eu não sei vocês, mas vocês sabem, né? É a cara, né? Não precisa falar nada, né? O Valdemiro, ele é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí ele rompeu com a Igreja Universal, começou a Igreja Mundial. E a Igreja Mundial é isso que a gente sabe, né? A grande ênfase é a promessa de milagres. Tem também a ideia dos cultos estruturados com base em testemunhos. Então, o tempo todo, o que é o culto? Culto é testemunho de cura, é testemunho de exorcismo, é testemunho de milagre. E uma outra marca característica também, que talvez o Valdemiro e a Igreja Mundial tenham sido aí os primeiros a enfatizar mais isso, é a ideia de elementos ou objetos consagrados. Toalhinha consagrada, fronha, copo d'água, tem acho que meia também, tem uma que acho que era caneta. Gente, é criatividade. Tem o cajado consagrado, e aí você tem uma ênfase quase que sacramental desses objetos inanimados. Tá? Se você levar esse cajado para a sua casa, na hora de orar, é só você colocar a mão nesse cajado e a sua oração vai ter poder. Ou então, enquanto eu estiver orando aqui, coloca um copo d'água em cima da televisão, e aí a minha oração vai transferir poder para esse copo d'água, e quando você beber, você vai ser curado. Amém? E aí o pessoal, né, Nonô? Yeah! Fala, misericórdia, né? Então, são algumas das principais igrejas, porque são muitas e muitas, né? São as principais igrejas dessa terceira onda neopentecostal. Tem como soltar o vídeo aí? Só para a gente ter uma ideia dessa ênfase da determinação, da cura divina, do poder. Eu coloquei um vídeo bem light, tá, gente? Bem light, porque é cada coisa horrorosa, porque eu ia escandalizar os irmãos e eu não queria ficar dando ênfase para essas coisas, não, tá? Então, para não escandalizar, até porque eu sei que vocês já viram muitos vídeos malucos aí, né, na internet, mas são alguns, especialmente, pode ser o primeiro do Edir Macedo. Ela obriga Deus, eu diria essa mesma palavra, é isso mesmo, obriga Deus. Então, quando a pessoa coloca tudo no altar, ou seja, na arca do tesouro, onde era colocada a oferta, na arca do tesouro, onde era colocada a oferta, então ela obriga Deus, eu diria essa mesma palavra, é isso mesmo, obriga Deus a devolver da mesma forma para com ela. Aí é que ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí é que ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa, ela pode ser religiosa, ela pode ser caridosa, ela pode ser fiel na igreja, ela pode ser fiel ao pastor, mas se ela não colocar tudo, 100%, não tem negócio com Deus. É tudo por tudo. Não tem negócio com Deus. Ou seja, é simples, basta você dar tudo, e quando você dá tudo, você obriga Deus. Você obriga. Deus, ele tem que te abençoar. Eu não estou concordando com isso, irmãos, mas olha o cúmulo do que ele falou. Próximo vídeo. Pode ser qualquer um deles. Então, se você
pede alguma coisa para Deus ou determina mudança na sua vida e fica cheio de expectativa e preocupações, vamos ver ouvir o que o médico vai dizer, o que o juiz vai fazer, o que o advogado... Espera aí, determina e conta com aquilo que você pediu, que Deus muda, vira o mundo de cabeça para baixo e entrega o que você quer. Que ele pareceu a Adam Sandler aí no final, né? Pode pôr o próximo. Meu Senhor, pela minha fé eu declaro um milagre na sua vida agora, a cura, uma porta aberta, é o tumor que desaparece, o nódulo, a dor, a enfermidade, é o espírito mal que vai embora e a paz reina no seu coração. A mão do meu Deus lhe toca agora pela minha fé e lhe cura. Eu estou declarando isso, eu estou dizendo, em nome de Jesus receba. Agora você liga aqui contra o que Deus fez, levanta a cadeira de roda, você que não andava, levanta agora e anda, abra os olhos e veja, você que não via. Se manifestou alguém aí, pode dizer, em nome de Jesus Cristo, você está derrotado, Satanás, vai embora, porque já está derrotado mesmo, pela minha fé, em nome de Jesus. Então você vai ver se eu tenho ou não tenho fé para te abençoar. Pela fé dele, você vai ser curado, entende? Ou seja, meus irmãos, tem muitos outros vídeos assim de aberrações que obviamente nem compensa passar aqui, os irmãos se escandalizariam e não é esse o nosso objetivo. Eu gostaria de finalizar, né, dizendo que, obviamente que o nosso ataque não é ad hominem, no sentido contra a pessoa, mas ao mesmo tempo nós devemos nos levantar em defesa da verdade. Isso que nós vimos, especialmente o neopentecostalismo, isso é heresia. Nós estamos falando de erros centrais na fé cristã, que constituem uma seita religiosa. O neopentecostalismo constitui uma seita religiosa. Mas, perceba, ao mesmo tempo, eles são a maioria dos evangélicos no Brasil, em termos de censo. Tá? Então, no censo brasileiro, a maioria dos que se dizem evangélicos no Brasil fazem parte de uma comunidade neopentecostal, ou seja, isso está mais próximo de nós do que a gente imagina. Então, antes de simplesmente atacar, olha, vocês são uma seita e tudo mais, nós temos que entender quais são os pilares doutrinários do neopentecostalismo e compreender como que nós refutamos isso com a Sagrada Escritura. Tá bom, gente? O nosso objetivo aqui não é simplesmente mostrar essas aberrações e dizer, olha só como nós somos melhores do que eles. É óbvio que isso tem um caráter apologético. Primeiro, defender os membros da nossa igreja do engano. E outra coisa, nos municiar, no sentido de que nós temos parentes, temos amigos, pessoas que estão ao nosso redor, que eventualmente frequentam igrejas neopentecostais. Para isso, nós precisamos, em amor, com graça, saber nos aproximar dessas pessoas, mostrar para eles os pilares daquilo que o neopentecostalismo representa aqui no Brasil e refutar isso com a Sagrada Escritura. É por isso que você não pode deixar de vir na próxima aula. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou cheio de expectativa para aquilo que vem pela frente. Por quê? Porque nas próximas aulas nós começaremos a ver os principais pilares doutrinários, equívocos doutrinários do neopentecostalismo. Qual foi o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo foi apresentar esse cenário histórico que nós começamos a fazê-lo na quinta passada, tá bom? Ficou claro isso? A ideia foi apresentar de onde surgiu o neopentecostalismo, porque o nosso foco é o neopentecostalismo. Significa que os pentecostais, eles são a mesma coisa que os neopentecostais? Não, obviamente que não. Não foi esse o nosso objetivo. O objetivo foi demonstrar historicamente de onde surgiu
o neopentecostalismo, que nós consideramos sim como uma seita, e a partir da quinta-feira que vem, nós começaremos a ver os principais erros doutrinários daquilo que eles creem e de alguma forma também propagam, né? Também ensinam. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês, vamos nos colocar em pé, vamos orar agradecendo pela aula de hoje. Foi muito panorâmico, né? Corremos um pouquinho, mas eu penso que alcançamos esse objetivo de apresentar esse panorama histórico. Se eu te perguntar depois do culto, onde tudo começou? Você vai dizer, Danilo, já sei, foi no segundo grande despertamento americano, isso com Charles Finney no século XIX, muito bom. Mas teve um evento onde, a partir dali, essas ideias pentecostais se espalharam para o mundo? Tem, o evento da Rua Azusa. A partir dali surgiu aquilo que nós conhecemos como primeira onda do pentecostalismo no Brasil, com as vindas da congregação cristã da Igreja Assembleia de Deus. Depois, segunda onda. Quais as principais igrejas de segunda onda? Quadrangular, que mais? Deus é Amor, Brasil para Cristo. A primeira onda tinha mais essa ênfase da busca espiritual. Glossolalia, o falar em línguas, essa questão mais subjetiva, mais pessoal, emocional. Não que seja errado, tem os seus erros, não é o nosso objetivo tratar aqui. A segunda onda, qual que é o foco maior? Cura divina. E aí, a partir da década de 70, surge a terceira onda. Quais são as principais igrejas neopentecostais de terceira onda? Mundial, Universal, qual? Renascer. Certo? Quais as ênfases agora? Desencapetamento foi boa. Exorcismos, determinação, prosperidade, né? Isso vai mudando também de acordo com a mudança cultural do próprio país. A partir da... quem não vier, nós vamos puxar o pé à noite, hein? Nós vamos buscar na sua casa. Eu estou na expectativa aqui. Então, a partir da quinta-feira que vem, veremos os pilares, aí, os grandes erros doutrinários do neopentecostalismo. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela aula de hoje, pela oportunidade de entendermos um pouco mais do cenário do evangelicalismo brasileiro, pentecostais, neopentecostais, o surgimento histórico, o contexto que deu origem a essas denominações. Acima de tudo isso, Senhor, que o Senhor nos dê estratégias para alcançar esses irmãos com a verdade, em termos dos pentecostais, nossos irmãos pentecostais, mas também nos ajude a refutar, Senhor, essa teologia neopentecostal, que é mais comum do que nós pensamos muitas vezes, está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, e que todo esse conhecimento não sirva para nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa, mas para que seja usado, Senhor, ao favor da conversão deles, da edificação deles, que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Obrigado pela vida da nossa igreja, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos despeça em paz, nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na Sua presença. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.